O ano 2017 vai ser considerado como uma referência quando se trata de terceirização, levando em consideração que, além da legislação sofrer alterações para finalmente existir o contrato de terceirização, temos também o posicionamento do Judiciário em dois pontos relevantes que refletem a necessidade da gestão de terceiros. A Lei 13.429 de 2017 inclui na então Lei 6.019, que tratava apenas sobre o trabalho temporário, ou seja, o contrato de trabalho temporário, inclui previsões referentes ao contrato de terceirização. E ali faz de forma explícita a previsão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Uma breve explicação sobre isso para quem não entende bem esses termos. A responsabilidade subsidiária vai naquele sentido. Se eu contrato a empresa X que presta o trabalho terceirizado, por exemplo, de limpeza, e esta empresa de limpeza ela deixa de pagar direitos trabalhistas aos seus empregados, eu, como tomador, terei a responsabilidade de efetuar o pagamento destas verbas em caso de, judicialmente, essa empresa vir a ser cobrada e não fizer o pagamento. Então, a responsabilidade subsidiária é o que a gente considera assim: eu sou responsável desde que, primeiro, você tente cobrar a essa empresa que é a empregadora desses trabalhadores. Então, no artigo 5º-A da Lei 6.019, esse artigo 5º-A ele foi incluído para essa nova legislação, pela 13.429, o artigo 5º-A prevê no seu parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Ou seja, esta nova previsão, que antes nós tínhamos apenas como referencial a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela coloca de forma inconteste de que a responsabilidade subsidiária é um fato. Não é algo mais, até porque ainda estava ocorrendo, uma discussão em processos judiciais. Diante dessa nova previsão, nós temos que considerar que uma empresa que contrata uma empresa de trabalho terceirizado, ela agora tem que tomar cuidado para que não seja efetivamente responsabilizada pelos pagamentos dessas verbas, inclusive as verbas previdenciárias, ou seja, trabalhistas em relação aos empregados e as previdenciárias. Esses cuidados é o que nós chamamos de gestão de terceiros, onde você vai acompanhar essa atividade desses trabalhadores terceirizados e dessa empresa terceirizada em relação aos cumprimentos de obrigações legais. Ainda no ano de 2017, nós tivemos dois posicionamentos do Judiciário muito importantes a que se refere à gestão de terceiros. Uma vem do Supremo Tribunal Federal, do STF, e outro do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Vamos ver o que dizem esses posicionamentos, e eu peguei para isso as notícias que foram publicadas nos sites dos respectivos tribunais. Ok? Vamos a elas. Como se pode ver sobre essa notícia do STF, ela trata sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública referente aos seus contratos de terceirização. Neste aspecto específico, existe uma previsão da Lei 8666 de 93, no artigo 71, onde se define que a administração pública, seja ela direta, indireta, ela não tem responsabilidade junto a estes contratos, junto a esses eventuais débitos trabalhistas. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, ele sempre se posicionou no sentido de existir esta responsabilidade. Aqui, diante desta notícia, deste posicionamento do STF, nós vemos que a situação mudou um pouco. Voltemos à notícia. Veja que na parte final, onde tem esta notícia, consta assim: veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Ou seja,
O STF está colocando sobre a administração pública a responsabilidade da fiscalização dos contratos, o que nós chamamos novamente de gestão de terceiros. Também em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho, ao se posicionar sobre a questão da responsabilização do dono da obra, ele fez uma mudança no seu entendimento, e uma mudança extremamente relevante para nós nesse momento. O dono da obra, quando ele não se tratava de uma empresa da área de construção ou de incorporadoras, ele não era condenado com nenhum tipo de responsabilidade pelos débitos das empresas contratadas para a execução da obra. Ocorre que, diante de muita discussão em virtude disso, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma alteração. Vejamos a notícia. Podemos ver que ali, onde consta nesse inciso 4º, que na verdade se refere à mudança do posicionamento, coloca: exceto ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em face da aplicação analógica do artigo 455 da CLT e culpa in eligendo. A culpa in eligendo seria a culpa de eleger, a culpa da escolha de uma empresa que não tem essa idoneidade econômico-financeira. O que essa notícia traz de mudança e de importância para nós? Primeiro, para se contratar uma empresa que vai atuar em uma obra, você tem que verificar a idoneidade econômico-financeira. E isso não é difícil hoje, você fazer uma verificação se existem débitos desta empresa perante o mercado, além do que as próprias certidões de regularidade junto ao Fundo de Garantia, junto à INSS e afins. Mas também se verifica a importância da gestão deste terceiro, do acompanhamento do pagamento das verbas trabalhistas. Isso é de extrema importância para nós vermos como o judiciário está se posicionando, tanto o STF quanto o TST, em relação à gestão de terceiros. Nesse sentido, nós temos que imaginar que, nós temos agora a terceirização autorizada de forma legal e depois da reforma trabalhista, nós temos a terceirização possibilitada, inclusive, para a atividade fim da empresa. Mas a responsabilidade subsidiária, ela persiste, ela não vai mudar em relação a isso. Até porque a legislação prevê a responsabilidade subsidiária também. Nesse sentido, nós temos que imaginar que qualquer empresa a ser contratada como terceira para qualquer atividade, seja limpeza, vigilância, como é o comum hoje, ou atividades fins da empresa, ela deve, da mesma forma, manter os pagamentos regulares a seus trabalhadores e assim como impostos e a previdência social. E compete, então, ao tomador a incumbência de fazer a fiscalização desses pagamentos, que podem ser feitos de diversas formas. A apresentação mensal, bimestral, em 3 em 3 meses, isso aí vai depender do contrato, dos comprovantes desses pagamentos, do recolhimento de impostos e da Previdência Social, recolhimento do Fundo de Garantia. Também a criação de canais para que esses terceiros possam apresentar eventuais reclamações ou indicações de irregularidades. Ou seja, a empresa tomadora, ela, por mais que ela tenha possibilitado essa terceirização de forma ampla e irrestrita, não quer dizer que ela fique livre de eventuais débitos. Assim, a gestão de terceiros ela é essencial. Dentro dessa realidade, dessa nova realidade, é importante que as empresas criem planejamentos internos e procedimentos para o acompanhamento dessas empresas. E isso, com certeza, existem diversos profissionais no mercado que podem auxiliar na criação destes projetos, desses planejamentos, tanto na fiscalização mensal dessas empresas, quanto de eventuais cuidados em relação ao contrato, como, por exemplo, retenção de valores em caso de débitos para que possa ser feito o pagamento por esses valores retidos, ou então suspensão de pagamentos
de prestações referente a essa prestação de serviço. Existem diversas formas, basta agora que a empresa tome os cuidados necessários para fazer a gestão. O vídeo é curto, eu não vou entrar em diversos detalhes, como pode se fazer, eu acho que isso vai depender também de cada empresa, dos procedimentos, da cultura da empresa, que merece um acompanhamento de um profissional especializado. De qualquer forma, espero que você tenha gostado, já é um breve início da discussão desse assunto. Existem alguns eventos, alguns profissionais que têm se manifestado sobre isso, vale a pena você acompanhar e procurar, e quem sabe até procurar os profissionais para que atuem dentro de sua empresa. Agradeço a atenção, espero que você tenha gostado e compartilhe o vídeo, inclusive para divulgar a importância sobre a gestão de terceiros. Até a próxima.